acontece dentro da célula. Quando a glicose é quebrada, acontece a glicólise, acontece o ciclo de Krebs, acontece... Mas para a gente ter a glicose, né, que é uma molécula muito pequena, totalmente desmembrada, a gente tem que ter a digestão extracelular, ou seja, fora da célula, que vai acontecer em 3 partes do nosso sistema digestório: na boca, no estômago e no intestino, tá certo? Então, olha, por isso que eu botei aqui, comecei aqui, ó, 1 digestão na boca, 2 digestão no estômago, e ainda está faltando a digestão do intestino. Então, a gente vai ter enzimas diferentes atuando nesses processos, porque vocês sabem que tudo vai ser feito por enzima, né? Catalisadora. E aí é onde entra só a dificuldadezinha desse assunto, aprender essas enzimas e o que elas fazem, certo? Então, veja só. Olha, tubo digestório humano, a gente vai ter a boca, a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o reto, certo? Então, veja. A digestão começando na boca, a gente já tem a presença de 3 glândulas na boca e começam a fazer essa digestão. Então, a gente tem as salivares, eu botei aqui, ó, as parótidas, submaxilares e as sublinguais. A parótida localiza aqui, ó, são 2, uma de cada lado. Então, vai. Vamos, gente. Essas glândulas, elas irão produzir saliva. Essa saliva contém enzima. No caso da boca, a gente tem maior presença de pitialina, tá? Essa pitialina, gente, olha, ela vai digerir, ou seja, ela vai quebrar apenas o amido. Quem lembra qual é a classificação? Gente. O amido é carboidrato. Quem lembra a classificação do amido? Carboidrato. Ele é um polissacarídeo, ou seja, ele é um carboidrato complexo, né? Grandes cadeias carbônicas. E a gente tem cadeias de maltose. Então, quando a gente desmembra um amido, que é um polissacarídeo, a gente vai encontrar monossacarídeos e disacarídeos, dependendo do que for quebrado. Então, quem faz isso é a pitialina. Então, na nossa boca, a gente vai comer proteína, não vai? Mas a proteína, ela é digerida na boca? Não. Nós temos 3 classificações de alimentos. Lipídios, né? Ácido graxo mais glicerol. A gente tem proteínas formadas de quê? Aminoácidos. E a gente tem carboidratos, né? Que são monossacarídeos formando polissacarídeos. Monossacarídeo, bora? A organização de monossacarídeos formam disacarídeos se forem 2. Se forem mais de 2, serão o quê? Polissacarídeos. Disacarídeo também pode ser chamado de oligosacarídeo, certo? Se forem cadeias menores. Quando são cadeias muito grandes, a gente chama de polissacarídeo. Então, são 3 tipos de alimentos. Lipídios, formados pela união de ácido graxo mais o quê? Glicerol. As proteínas, que são formadas através da ligação peptídica de quê? Entre quem? Aminoácidos. E a gente tem os polissacarídeos, que são monômeros de monossacarídeos. Então, ela indo e voltando, tá? Síntese e a degradação. Então, se eu pego vários aminoácidos, eu formo o quê? Proteína. Se eu quebro proteína, eu volto em quê? Aminoácidos. Se eu desmembro lipídios, eu tenho ácido graxo mais glicerol. Se eu uno ácido graxo mais glicerol, eu tenho lipídio. Se eu pego e aglomero monossacarídeos, eu formo polissacarídeos. Se eu quebro um polissacarídeo, eu formo monossacarídeos. Então, gente, o que é a digestão? É justamente a quebra. Você pega um lipídio para transformar em ácido graxo mais glicerol e depois disso ainda tem mais quebras dentro da célula, certo? Você pega um polissacarídeo para transformar ele em quê? Monossacarídeo. E você pega a proteína para transformar em quê? Aminoácidos. Por que o organismo precisa de aminoácidos? Porque ele precisa fazer o seu bolo. E ele precisa dos seus ingredientes, né? Então, pega a proteína de origem vegetal ou animal, quebra essa proteína e forma as suas próprias proteínas através do aminoácido dessas proteínas ingeridas. A gente sabe que os aminoácidos são 20 e é constante para todos os organismos vivos. O que vai mudar de um organismo para o outro é o arranjo, né? Como esses aminoácidos
aminoácidos eles vão se agrupar, formando as proteínas específicas para cada espécie. É por isso que a proteína animal, você não vai usar a proteína daquele animal. Você quebra a proteína daquele animal, transforma em aminoácido, pega esses aminoácidos e sintetiza as suas próprias proteínas. Tá certo? Então vamos lá. Olha, a digestão é iniciada na boca, através da ação da pitialina, que só digere o quê? Carboidrato. Só digere carboidrato. Então se eu perguntar, existe digestão de proteína na boca? Não. Na boca a gente só tem digestão de quê? A degradação só acontece. A mesma coisa que A acontece degradação da no proteína lipídio. só acontece no estômago? Lipídio. A gente digere lipídio na boca? Não. A gente só digere o que na boca? Carboidrato. Aí, da boca, vai lá passar pela faringe, passa pelo esôfago e entra no estômago. No estômago, a gente vai ter principalmente a ação da pepsina. A pepsina é uma proteína, uma enzima, que vai atuar no estômago. Lá no estômago, a gente só tem digestão de proteína. Tá? No estômago, a gente só tem digestão de proteína através da atuação da pepsina. Essa pepsina, ela é ativada pelo ácido clorídrico. Mas, por quê? A pitialina está lá sendo produzida pelas glândulas e está atuando na boca. Quando você engole o alimento, você também vai engolir a pitialina, não vai? Vai. E por que então ela não digere, não continua digerindo carboidrato lá no estômago? Quem sabe me dizer? Também muito alto. pH. O pH da nossa boca, ele é neutro. O pH do nosso estômago é o quê? Ácido. As enzimas têm temperaturas e pHs o quê? Específico. Se o pH ou a temperatura não estiver ideal, ela desnatura. Lembram disso? Se o pH e a temperatura não estiver ideal com o sistema, ela faz o quê? Desnatura. Certo, gente? Tá todo mundo entendendo? Então, por que, por exemplo, a pepsina não age na boca? Porque a pepsina age em pH o quê? Ácido. Diferente da boca. A mesma coisa vai acontecer no intestino. O pH do intestino... A gastrina ela vai agir através do suco gástrico, que é produzido pelo pâncreas, na sua porção exócrina, mandada através de um canalzinho chamado colédoco, manda esse suco pancreático para o intestino a partir do duodeno. É que você está antecipando. Deixa eu chegar lá. A parte inicial do intestino delgado é o duodeno, vai atuar esse suco pancreático, que é através do pâncreas, eu falo já. Certo? Deixa eu continuar aqui. Olha, então veja, a digestão iniciada na boca, ela vai ter atuação mecânica, principalmente. Por quê? Porque eu vou estar quebrando macromoléculas sempre. O que é a digestão? Transformação de macromoléculas em micromoléculas, cada vez menores. Então, a digestão inicia mecanicamente pela mastigação, ou seja, os dentes, né? Então, esse choque mecânico vai fazer com que as moléculas, elas diminuam em tamanho. Isso vai facilitar a atuação de quem? Das enzimas, né? Facilita a atuação da vida das enzimas. Então, ó, eu tenho língua, eu tenho dente e eu tenho as glândulas. Essas três glândulas aqui, ó, parótida, essa submaxilar, ela se localiza por aqui, e a sublingual embaixo da língua. Todas essas ricas em, ó, a parótida é a que mais produz a pitialina, tá? Tem um pouco de muco, pouco, mas tem. E essas outras, elas vão produzir mais esse muco, que vai atuar de maneira hidrolisando, vamos dizer assim, o alimento. É outra maneira de quebrar, que fica mais fácil para quebrar, ele estando úmido, tá? Então, bora? Então, o produto disso aqui, lá da boca, vai passar pela faringe, esôfago e vai chegar aonde? Quando chega no estômago, a pitialina para de agir e o carboidrato que foi inicialmente quebrado para também. Começa a digestão de quê? Proteína. Começa a digestão de proteína. Então, digestão do estômago, regulação do suco gástrico. Então, o que é que acontece? O suco gástrico, ele vai ser formado de quê? Principalmente de HCl. Olha, a gente já viu isso lá no primeiro ano, não sei se vocês recordam. E também no sistema endócrino que a gente viu mês passado, né? Prestem atenção. Não necessariamente para formar hormônio, a gente tem que ter glândulas produzindo esses hormônios. Tá? Existem aglomerados celulares que
que é o que acontece no suco gástrico. A gente tem células específicas do suco gástrico que vão produzir enzimas e que vão auxiliar o HCl. Entenderam? E que vão produzir também a pepsina. Olha, além disso aqui, do suco gástrico, tu falou suco gástrico, pancreático, não foi? Eu? Gastrina. Ah, sim, do estômago. Então, por isso que você estava falando pancreático. Daqui a pouco eu chego lá. Ó, o que é que acontece? Além da atuação do suco gástrico, do HCl aqui, da pepsina no estômago, a gente tem fatores que auxiliam a produção desses hormônios e dessas substâncias, que são fatores psicológicos, tá? Fome, cheiro, aflição, certo? Isso são fatores que estimulam as células a produzirem essas substâncias que vão atuar na digestão. Por exemplo, só o fato de você olhar um prato que você acha bonito, que lhe chame a atenção, já começa a produção de HCl no seu estômago. Alguém que já ouviu aquela história? Não masque chiclete com o estômago vazio. Isso não é mito. É fantástico. Fantástico. Não é mito, é verdade. Por quê? O HCl produzido sem ter nada para digerir, ele vai ficar armazenado lá no estômago. Isso pode causar uma gastrite dependendo da quantidade de vezes que você faça isso. Então quer dizer que é bom almoçar e mascar chiclete. É bom. Você vai ficar produzindo muito mais. O fato de você... E vai estar botando pra dentro. Eu não sei se vocês já ouviram pai de vocês, olha, menina, não engula essa comida assim rápido não, mastigue. Né? Por quê? Porque você vai auxiliar as suas enzimas. Mas significa que eu vou ter problemas para mastigar? Não, porque as suas enzimas vão atuar. Só que você vai facilitar a vida das suas enzimas, ou seja, você vai ter uma melhor digestão se você mastigar bem, se você quebrar bem esse alimento. Entenderam? Então, a visão e o cheiro aguçam, são fatores psicológicos. Voltando, fator mecânico também. Então, o fator mecânico que acontece na boca, o fato de você começar a mastigar já estimula o estômago a produzir o HCl, certo? E também, lógico, fatores hormonais. A gente tem esses dois hormônios atuando lá no ambiente gástrico. A gente tem a gastrina e a enterogastrona. Eles dois são antagônicos. Enquanto a gastrina faz produzir o HCl, a enterogastrona inibe. A gastrina é produzida no fígado? A gastrina é produzida no fígado, tá? Ó, a gastrina vai produzir, esse produz aqui não é onde ela é produzida não, é o HCl que ela produz, lá no estômago. E a enterogastrona inibe a produção do HCl, certo? Então, ó, como é o suco gástrico? É um líquido incolor, pH ácido 2, certo? E a gente produz mais ou menos aproximadamente 2 litros de suco gástrico por dia, certo? Apresenta o HCl, que é o seu componente principal, e esse HCl é quem vai ativar a produção da pepsina, que é a glândula, que é o hormônio, a enzima que vai digerir o quê? A proteína. Pepsina é a enzima que vai digerir o quê? Proteína. É por isso que no estômago a gente só digere o quê? Proteína. Proteína, rapidinho, só concluir. Permite a abertura da válvula pilórica. Olha, essa válvula pilórica é a entradinha, a gente tem assim, ó. Sai do esôfago, aí tem aqui o estômago e depois a gente tem um duodeno. Então, ó, aqui é o esôfago, aqui é o estômago e aqui é o duodeno. O duodeno é a porção inicial do intestino delgado, tá? Então, a válvula... Gente, só um momento. A gente tem duas válvulas metidas nesse sisteminha. A gente tem a válvula cárdia, que se localiza aqui, e a gente tem a pilórica, que se localiza aqui. Então, a produção de HCl permite a abertura dessa válvula. Para quê? Para o bolo que se formou aqui passar do estômago para onde? Para o intestino delgado, na porção inicial, que é o duodeno. Certo? Então, ó, é chamado de quimo, todo bolo produzido no estômago. Ó, produzido no estômago que vai ser enviado para onde? No duodeno. Então, o quimo, o HCl auxilia a glândula pilórica, a válvula pilórica a se dilatar para
para que haja passagem desse químio do estômago para o duodeno. Entenderam? O HCl estimula células do estômago a produzirem pepsina. São grupos celulares, não é